Boa tarde. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao Instituto Espírita, Terceira Revelação Divina. Deu uma chuvinha aí, mas o povo está chegando. Quem está na internet aí também seja bem-vindo, está em casa bem protegido da chuva, que bom. Lembrando os nossos avisos de rotina, né? Trabalhos públicos do Instituto, segunda-feira às 20 horas, reunião dialogada, atendimento fraterno, palestra quarta-feira às 16 horas, sábado às 16 horas, estudos de adultos, quarta-feira às 14 horas, quinta-feira às 20 horas e sábado às 19. Lembrando que quinta-feira também, a partir das 19h30, temos palestra antes dos estudos. Então estão todos convidados. E sábado de manhã também evangelização das crianças, né? E sábados à noite, 19 horas, evangelização da juventude. Quem deseja participar dos estudos de assuntos da família, também sábados, 10h30 da manhã. Então temos bastantes atividades públicas para quem desejar, né? Vir ao Instituto, estudar, compartilhar, adquirir mais um pouco de conhecimento, inspiração para a vida da nossa doutrina espírita. Sejam sempre muito bem-vindos, na paz de Jesus. Dito isso, então vamos dar início ao nosso trabalho de hoje, convidando a todos a serenarmos aí os nossos pensamentos, esquecermos os nossos problemas e momentos e levarmos os nossos sentimentos de gratidão a Deus por esta oportunidade, a Jesus, nosso modelo guia, aos mentores espirituais do Instituto que nos acolhem, os nossos espírito guia, os nossos irmãos espirituais que nos acompanham no dia a dia, também os nossos familiares e a todos aqueles que contribuem para que a gente possa estar aqui hoje e agora. E que a paz de Jesus esteja com todos nós, agora e sempre. Dito isso, vamos dar início então à nossa palestra de hoje, convidando a nossa querida irmã Janete de Azambuja Correia, que vai nos reconduzir nas reflexões da tarde. Boa tarde a todos, sejamos bem-vindos. Que bom que a chuva viesse. Eu estava aqui na Paz e Luz agora, fazendo uma palestra, e eles rezando que viesse a chuva para testar o telhado novo. Olhem a perspectiva. Às vezes, precisamos da chuva para testar o telhado novo. Nós vamos falar hoje de desprendimento de bens terrenos. Como está o nosso telhado? Está precisando da chuva para ser testado? Está passando pelo teste? Quantos testes nós já passamos para manter a nossa proteção? O telhado aqui é a nossa proteção, é o nosso equilíbrio, é a nossa estabilidade. Quando nós planejamos reencarnar, nós sabemos que vamos retornar a este mundo precisando de muitos telhados de proteção, de muitos instrumentos para a nossa evolução. Sabemos que a evolução é individual, é decisão de cada um. Mas nós temos alguns instrumentos secundários e alguns instrumentos principais que nos ajudam nessa caminhada de evolução. Os instrumentos secundários são todos os bens materiais que nos cercam. Todos os recursos do planeta, naturais ou manufaturados pelo homem, que nós vamos utilizar ao longo da nossa vida. Mas os instrumentos principais são todos os outros espíritos que estão aqui reencarnados. Todos os outros seres, homens, mulheres, crianças, com os quais nós vamos conviver durante esta jornada reencarnatória. Porque é com eles que nós vamos aprender, que nós vamos vencer as nossas dificuldades.
Mas nós fazemos o nosso projeto reencarnatório, aceitamos as diretrizes da espiritualidade, sabemos das nossas necessidades e quando chegamos aqui, equivocadamente, aqueles que nos esperam, muitas vezes prepararam somente os instrumentos secundários, a riqueza da matéria para nos esperar. Principalmente nos dias de hoje tem sido bem comum nós querermos o quartinho bem arrumadinho, o berço, muitos brinquedos, muitas roupas que a criança nem vai utilizar ao longo da sua caminhada e esquecemos de preparar o ambiente de convivência. O ambiente no qual essa criança vai ser reeducada, no qual esse espírito imortal vai ser reeducado. Este tema, desprendimento dos bens terrenos, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, item 14. E ele tem uma frase muito interessante no início que diz assim, que todos nós devemos uns aos outros. Então, meus irmãos, a notícia é que aquele irmãozinho com o qual nós convivemos, que nos traz desafios e dificuldades, é o que tem mais crédito para conosco. É o ser em relação ao qual nós mais devemos. Devemos paciência, resignação, compreensão, respeito, boa educação para convivermos bem. É o nosso maior desafio. Mas, como eu disse, há uma fase de riqueza maior, de abundância, e nós lotamos os nossos quartos das crianças, os armários, e vamos educando pelo ter. Queremos dar tudo, como nós afirmamos, principalmente nós que não tivemos na infância. Quero dar tudo o que eu não tive. Será que esse espírito precisa de tudo que eu não tive? Será que para a educação desse espírito não é bom que ele passe um pouquinho da escassez que eu mesmo passei no passado? Que sobre um espacinho para ele construir algo com as próprias forças? Mas nós vamos educando esses espíritos cheios de débitos para com os seus irmãos pelo materialismo, se apegando aos bens como se os bens nos fizessem melhores. E nós sabemos que ter as coisas, os objetos de uso do dia a dia, ter o conforto, morar bem, é bom. Conforto é bom, todo mundo gosta. Cama quente, todo mundo precisa. Coberta, quentinha no inverno. Uma casa limpa, todo mundo precisa. O prato para comer, o alimento, precisamos. Mas qual é o limite? Quantos pratos eu preciso? Quantos cômodos eu preciso na minha casa? O quanto eu estou dando de mim para os bens materiais e o quanto eu estou tirando nessa relação com aqueles aos quais eu devo? Mas Janete, eu não devo para ninguém. Deve. Se está reencarnado neste plano de transição de provas e expiações para a regeneração, é porque ainda deve. Todos nós devemos. Não é uma acusação. Incluo, todos nós devemos. Muito. Porque ainda não nos educamos em existências passadas. Querem uma prova? Experimentem eu descer aqui e pisar no dedinho de vocês. Talvez alguns me desculpem, outros gritem, outros se ofendam e saem porta fora e nunca mais voltem. Quantas vezes nós fazemos isso? Porque ainda não nos resignamos, porque ainda não educamos o nosso espírito. Então nós desviamos o nosso processo educativo para os bens materiais. Já que eu não consigo ser bom tendo educação, ser mais calmo, ser mais pacífico, ser mais manso, ser mais prudente nas minhas relações, eu recarrego o meu ego com a posse dos bens. É uma maneira de preencher o vazio. Quanto mais eu tenho, melhor eu me sinto. Olha o
que eu conquistei, olha o que eu tenho, olha o meu carro, olha a minha casa. Mas e como está o meu coração? Meu coração tem amor lá dentro? Será que esse conforto todo, que tem um mínimo indispensável, nós sabemos, vai me trazer a felicidade, vai preencher esse vácuo que eu não sei de onde vem, que eu não sei o que desperta em mim essa tristeza, porque eu trabalho e ganho mais, e trabalho e faço curso e nunca paro e não sou feliz. Esta é a afirmação de muitos de nós nos dias atuais. Mas eu trabalho cada vez mais, eu estudo, eu me esforço, eu ponho tudo dentro de casa e eu sou triste. Eu não tenho alegria de retornar ao meu lar. Eu não tenho alegria com aqueles com os quais eu convivo. Qual é o meu foco, então? Eu estou aqui para resgatar os meus erros com os bens materiais ou com os meus irmãos? Então nós não podemos esquecer que esses bens materiais são instrumentos de união sincera entre todos nós. E aí é que vem a dificuldade. Porque eu penso assim, mas é meu? Eu comprei, eu trabalhei, é só meu. E todos nós temos essa dificuldade em algumas coisas. Eu costumo brincar que Deus o livre mexer nos meus livros, mas eu vou morrer e eles vão ficar. Provavelmente as filhas nem vão olhar, vão doar, sabe-se lá para quem. Mas eu tenho apego aos meus livros. Alguns têm apego às ferramentas, outras às louças, outra à casa. Às vezes a casa está dando mais trabalho do que se imagina, está levando toda a saúde. E a pessoa diz que eu não saio, só saio morto. E sai morto mesmo e perdeu o tempo cuidando daquilo que não tem mais condições de cuidar. Ao passo que poderia viver com conforto. Então nós estamos aqui para a união sincera uns com os outros. Tudo o que nós temos é instrumento. É meu hoje? É o meu computador, é o meu fogão, é a minha louça, os meus livros, mas é meu temporariamente. É um empréstimo divino. Tudo aqui é um empréstimo divino e nós vamos devolver. Eu estava lendo no início da tarde algumas mensagens de espíritos desencarnados. Um dizia: tudo que eu construí, eu olho para a minha casa e não tem nem a poeira do piso mais, e eu não consigo sair dali. O espírito apegado. Aquela casa do sonho que ele planejou anos, ruiu, não tem nem poeira do piso, e o espírito está ali apegado, porque passou a vida inteira apegado naquele âmbito, esquecendo do que mais importava, esquecendo das relações. Olha que triste, quantas décadas talvez fique um espírito cuidando da casa que deixou, podendo voar, podendo ir para outras experiências, podendo aprender na espiritualidade, podendo reencarnar, podendo reencontrar os entes queridos. Nós queremos ficar apegados numa parede? Não, mas muitas vezes, equivocados nós ficamos. Nosso coração está preenchido então com o quê? Qual é o nosso maior objetivo? Ter, demonstrar ter, poder, posse, dinheiro. É bom na medida do possível. Quando nos adoece o coração, é tempo de pensar. Todo o resultado do nosso trabalho é justo. Trabalhei, estudei, adquiri, é justo. Mas tem um limite para o uso desse recurso, para que ele me faça bem, para que eu use enquanto precisar, sem apego. Podemos fazer um teste. Nós estaríamos preparados hoje para desencarnar e deixar a nossa caminha? Se amanhã nós não pudéssemos mais dormir na nossa cama desencarnados, sofreríamos? Se a resposta for sim,
ainda temos apego. E é claro que a resposta é sim para todos nós, não vamos nos iludir. Depende do nível. Vou ficar triste somente ou vou entrar em desespero se eu não dormir na minha cama amanhã? E se amanhã eu desencarnar e eu observar os meus parentes doando todas as minhas roupas para a casa espírita, que vão ser doadas porque precisa ser tirado, eu me sentiria bem? Todos os meus enfeites, aqueles que eu não quero que ninguém mexa porque vai quebrar amanhã ali no brechó porque eu desencarnei. Não é tratamento de choque, gente, é realidade. Porque a vida continua, porque tudo isso é empréstimo. Então, quando nós nos apegamos só na posse, quando a nossa única alegria é ter as coisas, o nosso coração está paralisado. É preciso remexer. É preciso repensar. Com quem é que eu ainda não me apaziguei? O que é que eu preciso buscar? O que é que eu preciso aceitar? O que é que eu preciso acalmar em mim? Como é que eu posso utilizar melhor os meus recursos? Tem uma fábula, um senhor chamado Aurélio. Ele era muito materialista. Ele morava sozinho, numa casa deslumbrante, cheia de obras de arte, de coisas caras, mas um vazio, uma tristeza na alma, que ele não sabia de onde vinha, e cada vez ele comprava mais. Milionário, as contas bancárias cheias, os cofres cheios de joia, viúvo, sem filhos, e olhava pela janela, e na casinha da frente, uma casinha bem pobrezinha, morava uma moça, também sozinha. Ela lia livros antigos na varanda. Ela sorria para ele, abanava, ele respondia bem sério, taciturno. Ela mexia nas flores do jardim e ele mandava alguém cortar a vasta grama da sua mansão. E ele se perguntava como essa miserável parece ser tão feliz. Como ela pode estar sempre alegre se nada tem morando nesse casebre? E ela passava. Oferecia bolo e ele recusava, porque não vou comer isso. Mas as coisas mudam e veio a crise. E ele começou a perder os seus recursos. E mais triste ficou e mais vazio estava o seu coração. E num belo dia de primavera, ela bate à sua porta e pergunta: está tudo bem, vizinho? Observo que o senhor anda mais retirado do que antes, mais triste. Venha caminhar comigo. Ele olhou e não teve força naquele dia para dizer que não. Vou caminhar com essa pobre coitada, mas foi. Caminhando com ela, ele perguntou: como tu podes ser tão feliz sem ter nada? Eu tenho tudo e não sou feliz, e agora ainda estou perdendo parte dos meus bens por essa crise. Ela disse para ele: olha aquela árvore, o que o senhor vê? Uma árvore seca. Eu vejo a seiva de uma árvore que vai reflorescer. O senhor passa a vida tentando segurar as folhas verdes que vão cair e vão secar. Mas eu prefiro ver a seiva, a raiz, e a imagem dessa planta que vai florescer em todos os momentos. Porque se não for assim, eu viveria triste. E ele olha, ela deve ser louca. Ela não tem noção, mas como viver sem dinheiro? E ela diz a ele: eu não preciso, eu tenho o suficiente. E o que me sobra, eu divido com aqueles que necessitam. Como assim dividir? Ele que não dividia com ninguém. Naquela noite ele dormiu e teve um sonho. Ele vinha numa estrada muito difícil de andar e carregava nas costas um grande baú, tão grande que a luz que vinha atrás não batia nele, somente a sombra do baú. Quanto mais ele andava na tentativa de que a luz batesse nele, a sombra sempre o acompanhava. Ele acordou com suador frio e então ele percebeu: eu sou um colecionador de sombra.
É o peso do meu baú que não me deixa ver a luz. E a partir daquele dia, então, ele começa a se modificar, principalmente na companhia da vizinha que ele julgava miserável. Num longo processo de aprendizado, começou a visitar instituições, começou a ajudar aqueles que necessitavam mais e percebeu o quanto ele ainda era rico, apesar de tudo que havia perdido com a crise. E de repente, ele sentiu preencher todo o seu coração. A alegria de fazer o bem. A alegria de sentir a verdadeira luz, de estar presente, a alegria de sentir-se amado, porque a vizinhança toda se aproximou. E aquele casarão antes vazio, agora vivia repleto de amigos do bem, de crianças que batiam a porta e nunca saíam de mãos vazias. E ele percebeu o quanto acumulou equivocadamente. E quando desencarnou, doou todos os seus bens que ficariam para o governo para as instituições locais. E a sua alma então foi leve, cristalina, ao encontro da luz, que é o que todos nós queremos. Mas o que nos impede? O Evangelho nos diz nesse capítulo que o orgulho venda os nossos olhos, tapa os nossos ouvidos. Orgulho. Eu sou o tal. Eu venci, eu estudei, eu trabalhei, eu tenho, é o meu trabalho, eu não olho para o lado. E aquele que eu estou ignorando, que está precisando da minha ajuda, muitas vezes é um dos espíritos que mais tem relação comigo, que veio como aquele instrumento principal para o meu aprendizado. É Jesus batendo a nossa porta, na presença daquele irmão, na pessoa daquele irmão. Jesus vem e bate a nossa porta, por meio daquele que mais necessita. Jesus bate a nossa porta nos pedindo: utiliza os teus recursos para o bem, divide um pouquinho, porque nós não vamos levar no túmulo. Quando nós levamos aquele baú gigantesco, quando nós guardamos só para nós ficamos apegados. Quem sabe ao que restou do piso da nossa casa, as roupas já com traças que não nos pertencem. Ficamos ali incomodando os nossos entes queridos. Então, meus irmãos, cada um de nós tem algo para dar. O egoísmo, o materialismo não é só dos que são ricos. Há pessoas muito pobres, mais materialistas do que milionários. O materialismo é não querer dividir dentro do lar um pedaço de pão, é não querer emprestar a xícara, é não querer dividir o ambiente, porque é meu, porque eu comprei. É esconder as 7 chaves e ficar só para si, mesmo diante da tristeza dos outros familiares. Então, desprendimento dos bens terrenos não é uma questão de riqueza ou pobreza, é apego, é evolução espiritual. Eu posso dividir 2 bolachinhas na escola. Quantas vezes as crianças nos surpreendem com um lanche bem simples e elas partem ao meio? É exemplo de espontaneidade que nós vamos perdendo na fase adulta, que o espírito vai ficando mesquinho, egoísta, esquecendo de compartilhar. Quando nós compartilhamos, vem a alegria. Às vezes nós temos as coisas sobrando dentro de casa e alguém precisa. E o nosso primeiro ímpeto é: eu te vendo, vou vender, vou tirar um lucro, e não precisa. É uma coisa que está lá guardada há meses, há anos, mas alguém precisa e nós resolvemos vender, porque fui eu que comprei, eu não posso dar, mas eu não preciso. E aquilo não vai fazer diferença nenhuma na minha vida material, nas minhas finanças, mas vai sobrecarregar o meu espírito. Vai me privar do sorriso, do agradecimento, da troca espontânea, do empréstimo, do compartilhamento daquele que necessita. Nós vivenciamos isso na casa espírita. Nós temos ali as doações de gêneros, de roupas.
Quantas vezes o que vem tem que ser descartado imediatamente, porque vem, com o perdão da palavra, podre, inaproveitável, deteriorado, aquilo que está há anos no fundo de uma garagem, aquilo que está mofado, embolorado, mas eu não vou me desfazer, porque algum pobre pode aproveitar. Mas o pobre é um ser humano. Pobre é aquele que é pobre de espírito e dá o que não presta para o irmão necessitado utilizar. Então, olhemos bem o que nós estamos doando. Doar o que não presta, doar o que sobra e nunca me fez falta, não é caridade. Doar o que está em condições de uso e que eu não uso, que não me faz falta, é a minha obrigação enquanto irmão, é fraternidade. Doar o que não presta é egoísmo. Agora, guardar aquilo que não me faz falta e deixar o outro necessitando é débito. É débito, às vezes, por muitas reencarnações. Porque eu vou ter que, na próxima existência, mudar o meu comportamento. Eu não preciso, está guardado, não me faz falta. E o outro necessita, e o outro está passando fome, o outro está passando frio. Ajude, estenda a sua mão. Às vezes é uma passagem para uma criança, é um remédio para um idoso, é para um familiar, é dividir, mas eu tenho e eu estou juntando. E o outro tem uma urgência e eu não entrego porque eu estou juntando para o futuro. É claro que a previdência é recomendável na medida do possível. Não vamos sair por aí agora gastando tudo e nos enchendo de contas. Mas não adianta juntar tudo e deixar o outro necessitando. Então, em todas as situações, o que este capítulo nos propõe, meus irmãos, é o equilíbrio. Não é o não ser previdente, gastar tudo, entregar tudo. É o equilíbrio. Ter com equilíbrio. Saber dividir. Sentir a dor do outro. Ter a compaixão no momento em que o outro precisa. Perceber, esse é o momento em que meu irmão precisa e eu posso ajudar, e eu vou ajudar, e eu vou fazer de coração, sem peso. Porque não adianta entregar e depois não dormir de noite. Para que é que eu dei? Me arrependi, a minha blusinha que tinha 20 anos, agora não tem mais. Eu fico 2 semanas pensando. Desapega. Entregou, foi. Não é mais seu, não lhe pertence mais. Porque haverá um dia, meus irmãos, que nós não sabemos a data, que nós vamos ter que desapegar do corpo. Ele ficará. Não nos pertence mais. Todas as nossas roupinhas, calçados e enfeites. E o que vai conosco? O amor. Aquela lembrança, olha, eu estava mal, eu estava precisando, e naquele dia o fulano salvou a minha vida. Naquele dia ele levou um rancho para minha família, eu nunca vou me esquecer. Naquele dia ele pagou o meu remédio. Naquele dia ele me levou lá no hospital sem cobrar nada. É isso que nós vamos levar. Quando nós desencarnamos, quando nós morremos, é disso que as pessoas lembram. Que Deus leve o fulano em paz, porque em tal ocasião ele fez isso por mim. Naquela situação eu fui horrível e o fulano me perdoou. E depois ficamos amigos. É isso que nós vamos levar. O resto, meus irmãos, os meus livros, o nosso computador, a casa espírita, todas as paredes, como disse Jesus, isso também ruirá um dia. Tudo que é material vai ruir, mas o espírito não morre. Enquanto não se torna bom, a consciência vai cobrar. Não é Deus que nos pune, que nos cobra, é a nossa consciência. A gente sabe aqui dentro o que a gente fez com os nossos recursos. Então, prestemos atenção para ter esse equilíbrio de usar os bens materiais com sabedoria, com alegria, mas sem apego. Para que o nosso baú não vire uma sombra, para que nós não passemos pela vida colecionando sombras, para que nós possamos olhar a seiva da árvore, a raiz, principalmente em relação aos nossos irmãos. Aquele que eu olho e julgo, mas ele não trabalhou, olha a seiva, olha a essência.
Tenta descobrir tudo que ele já passou na sua existência. As suas dores, as suas lutas, a sua dificuldade no momento. E quem sabe, tudo que aquele irmão precisa é que você chegue para ele e diga agora: você é capaz e eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar e a partir desta ajuda você vai conseguir, porque você é capaz, porque você é filho de Deus, assim como eu. Porque a centelha do universo está dentro de você, porque a luz divina está dentro de você. E eu vou te dar esta ajuda fraterna, acreditando que você vai fazer dela um uso para vencer as suas dificuldades. E a minha alegria será então ver a sua felicidade. Muito obrigada. Está aí a mensagem. Desprendimento dos bens terrenos. Vida com equilíbrio. E como a Janete disse, o último bem que nós vamos nos desprender é do próprio corpo. Então agora é o momento do passe. Convidamos aos nossos irmãos médios aplicador de passe para se prepararem para a tarefa. E que cada um de nós, neste momento, esteja receptivo para receber os verdadeiros bens, os bens espirituais, os bens desses fluidos espirituais, que trazem o equilíbrio da saúde do nosso corpo físico. E para que bem maior do que a saúde? O equilíbrio da nossa mente, dos nossos pensamentos, o nosso equilíbrio espiritual, do nosso ser integral, saúde do corpo, da mente e do espírito. Que cada um de nós, após estas reflexões de hoje, possa sair daqui leve, para seguir com serenidade a vida, a lei de caridade, sabendo que precisamos desprender do supérfluo e daquilo que nos atrapalha e nos prende a este mundo, mas que possamos sim nos apegar aos valores espirituais da caridade, do amor ao próximo, como foi muito bem ressaltado nesta exposição. E que sentimento de saúde, de equilíbrio, de paz e de amor ilumine a todos os nossos lares, os lares dos nossos familiares, dos nossos amigos, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país. E que o nosso planeta todo seja evoluído. Esta humanidade e os demais seres viventes é o próprio planeta, que é um ser vivo que nos acolhe. Sejam envoltos numa psicosfera de amor, de entendimento e de paz. Que cada um entenda a necessidade do outro, pois quando não entendemos a necessidade alheia. Está aí o que a gente vê, as disputas, as guerras, as dissensões. Que todos nós possamos ver o objetivo maior, o amor de Deus que o Cristo veio ensinar a todos nós na Terra. Assim, com a permissão da espiritualidade mentora da casa, o abraço de Jesus e as bênçãos de Deus nosso Pai, pedimos licença para encerrar o trabalho de hoje. E que a luz de Jesus ilumine as nossas mentes, os nossos corações, agora e sempre. Que assim seja. Um bom fim de semana a todos. Vamos em paz e harmonia para os nossos lares.
vivendo as nossas vidas com amor e serenidade. Obrigado pela presença. Voltem sempre.